Para tornar as aulas do ensino médio mais atraentes, um professor de física resolveu usar a leitura de textos de ficção científica e, através deles, conversar sobre ciência de verdade. Essa experiência acabou se transformando numa tese de mestrado na Universidade de São Paulo. E a gente vai agora conhecer um pouco dessa tese e falar sobre essa experiência no ensino médio com o professor Adalberto Anderlini. Tudo bem, Adalberto? Tudo bom? Então, explica para a gente como é que surgiu essa ideia de usar textos de ficção com os alunos do ensino médio? Então, na verdade, assim, isso surgiu do meu gosto pela ficção científica. Na verdade, começou quando eu comecei a gostar de ficção científica, porque foi isso que me levou a fazer física na Então, você universidade. ainda estava no ensino médio quando essa história... Quando isso começou. Então, eu estava cursando ainda o ensino médio e tive a oportunidade de discutir filmes e alguns livros com um professor que me incentivou a leitura. Sei. E... Professor de literatura, de não literatura. Na verdade, a gente chegou a assistir filme junto com ele, o professor de física, e esses diálogos foram importantíssimos para minha formação, né? E, bom, isso ficou na minha cabeça. Eu fui fazer bacharelado em física. Inicialmente, eu não estava fazendo licenciatura, mas já para o fim do bacharelado, essa paixão renasceu. E eu pensei, né, por que não transformar isso num mestrado? E aí, bom, daí surgiu tudo. Você caiu na licenciatura e foi dar aula de física. Isso. E dando aula de física, você já começou a dar aula de física antes do mestrado ou não? Então, na verdade, eu comecei a fazer a licenciatura e o mestrado um pouco antes de começar a dar aula. Como eu já tinha bacharelado, eu podia entrar no mestrado. Então, eu acabei fazendo licenciatura e mestrado paralelamente. Tá. E depois de 2 anos, eu comecei a dar aula. E aí, as ideias que eu estava tentando desenvolver teoricamente ganharam toda uma parte prática que eu Então, não você tinha. fez uma pesquisa aí com os teus alunos, é isso? Fiz, acabei fazendo. Como é que funcionou isso? Conta pra gente. Bom, na verdade, assim, exigiu um tanto de ousadia, né? Não foi uma coisa simples. Era escola de... É escola particular. Pública? Não, particular. Particular de ensino médio. E, a princípio, essa ideia não vingou. Não era, sei lá, não é uma coisa comum. E aí, eu resolvi apostar na ideia. Tá. E aí, algumas tentativas, né? A primeira delas foi ler conto de ficção científica com os alunos em sala de aula. O que, surpreendentemente, foi muito bem aceito. Eu li Eles curtiram? Curtiram. Eu li um pedacinho por dia, durante diferentes dias de aula, e eu não esperava que fosse ser tão bem recebido. É como se fosse aquele momento do pai ler à noite para o filho. Sei. Tinha esse momento na nossa aula. Eu começava as aulas com isso. Então, e depois eu ia para a matéria mais tradicional, Sei. mas o começo de cada aula, durante algumas semanas, era a leitura de algum conto. E aí, quando eu vi que o olhinho deles brilhava e que as discussões levantadas após o conto faziam efeito, né? Eles se engajavam pelas discussões. Sei. E isso falou, opa, então acho Mas que você funciona. escolhia o trecho ou você pegava do começo? Escolhia Não, trecho? eu lia inteiro. O primeiro conto que eu peguei chamou Cair da Noite, que já foi eleito várias vezes um dos melhores contos de ficção científica. É do Isaac Asimov. Asimov, né? E eu li inteiro com eles. No meio do conto, ele fala especificamente de gravitação, de força gravitacional. Mas não foi só isso que motivou a discussão entre os estudantes. Acho que o que dá sabor a esse conto é que ele narra a história num planeta onde tem, se não me engano, 6 sóis e, portanto, nunca haveria noite. E aí vai acontecer de ter noite porque 5 sóis estão abaixo do horizonte e um restante que está no céu vai sofrer um eclipse. E vai ter noite depois de 1000 anos. Sei. E isso cria todo um clima de medo, o que vai acontecer, o que é essa noite, o que são as estrelas. E todas essas discussões foram muito cativantes. Os alunos realmente gostaram de discutir sobre esse universo que é diferente do nosso, mas permite a gente entender como o nosso funciona também. E você acredita que o fato de você ler esses contos e fazer essas discussões na sala aumentou o interesse deles pela física? Ou não? Por 2 motivos, eu acho que sim. Não só pela física, mas pela literatura também. Eu tenho um outro projeto que eu peço para os alunos lerem um livro de ficção científica, ou romance policial, ou teatro, como A Vida de Galileu, do Brecht, ou alguma coisa assim. Mas que, de alguma forma, eles leiam algum livro que fale de ciência, onde a ciência tem um papel importante. Tá. E, claro, isso não atinge todos os alunos, nem todo mundo gosta de ler, mas é um incentivo também para aqueles alunos que não gostem, por exemplo, da literatura que usualmente tem na escola, que é mais voltada para o vestibular. Então, nesse meu projeto, eles acabam entrando em contato com livros que são diferentes, que estão relacionados, às vezes, com os filmes que eles veem, com o tipo de filme que
que eles veem, né, com o tipo de histórias que eles gostam. E, às vezes, isso incentiva o gosto pela literatura. E o que eu acho divertido, que é possível perceber, é que eles aprendem a linguagem da ciência ao ler isso. Porque, muitas vezes, essas histórias, elas podem até usar um conceito de ciência não da forma como a ciência acredita que seja correto. É, uma coisa falsa, isso que eu ia falar. Quer Mas dizer, a linguagem, enfim, a forma como é dito é uma linguagem científica, né? É o estilo da... Não, então, e o que você constata? Como é que a tua pesquisa constatou isso aí? Como é que sistematizou essa história? Então, a princípio, assim, eu faço esses projetos e eu peço para os alunos fazerem uma parte escrita. Tá. Então, por exemplo, uma das coisas que eu pedia para eles fazerem era reorganizar trechos do texto numa linguagem onde tinha uma oração subordinada do tipo, se isso acontece, então isso acontece, portanto isso. Ou seja, uma estrutura de linguagem científica onde eles tinham que organizar uma passagem do texto que, às vezes, até subvertia um conceito que a gente lida diariamente. Tá. Mas eles conseguiam encontrar qual que era a lógica daquele aparato maravilhoso, aquela tecnologia estranha alienígena. Eles conseguiam fazer isso nessa linguagem de se isso acontece, então isso acontece, portanto isso é isso. Então eles, claro que também não é a panaceia, nem todo mundo conseguia fazer isso, mas eu percebi que era algo que quebrava a monotonia da sala de aula, era um jeito diferente de pensar a ciência. E casou bem, assim, os alunos até que compraram bastante a ideia. Tá, e qual foi a conclusão desse seu trabalho de mestrado? Bom, eu tirei várias conclusões, né? Uma delas é isso, que realmente dá para você trabalhar a linguagem científica utilizando esses textos, os alunos entrando em contato com eles, além de estarem cativados pela história, pela narrativa, né? O ser humano parece ter esse gosto natural por narrativas. Eles aprendiam essa linguagem durante esse momento lúdico, então eles podiam ir além do lúdico e aprender essa linguagem. Mas, por outro lado, tiveram outras questões que eu trabalhei e que também foram importantíssimas, diria que foi assim, o cerne do que eu compreendi, que é a relação que a ciência tem com a sociedade, com a realidade, com a política, com a economia, e que dá para trabalhar por meio desses textos. Então, a gente vai além apenas dos conceitos científicos. A gente discutia também, mas discutia a ciência no meio de um todo, no meio de fazia parte da vida dos personagens e, por meio da catarse que os alunos tinham com esses personagens, eles conseguiam discutir questões da ciência com a política, por exemplo. E dá um exemplo com pra isso gente. Percebiam, né, isso na própria vida. Bom, teve um conto que eu acho super rico nisso, que na verdade foi uma situação especial. Os alunos eles estavam num momento onde eles estavam se degladiando em sala, eles estavam num momento tenso. Sim. E eu escolhi um conto do Robert Silverberg, onde ele fala de canibalismo. Teria tido uma espécie de apocalipse e as pessoas estão desenvolvendo um certo canibalismo, por exemplo. Sim. E aí, para sobreviver, não tem mais alimento, eles vão acabar se alimentando dos outros seres que estão morrendo de fome mesmo. Tá. E a gente discutiu isso e, no momento, serviu, por exemplo, para a gente ter uma epifania sobre o que seria aquele canibalismo social que estava acontecendo na sala naquele momento. Então, eu usei a ficção científica para discutir uma relação entre eles. Né? Então, dependendo da história, você pode aprofundar nesses temas. Né? Tem um livro, posso até indicar aqui, chama Ficção Científica Brasileira, Mitos Culturais e Nacionalidade no País do Futuro, da Amy Elizabeth Guinway. Vou mostrar aqui. É uma pesquisadora norte-americana que é especialista em literatura nacional, em específico em fantasia e ficção científica. Brasileira. Ela leciona isso nos Estados Unidos. Ah, interessante. E o legal é que ela escancara as relações que existem ideologicamente escondidas por meio do texto. Né? Então, por exemplo, o que ela vai tentar argumentar? Uma história de robô. Qual que é a relação que existe entre o dono do robô e o robô? É uma relação servil. Né? Uma relação onde eu sou o amo e ele é o dono do servo. robô, vamos dizer assim. Exato. E aí, como é que ela escancara isso? Ela fala, se você analisar as histórias de robô tentando interpretar como é que isso revela a relação com os escravos, você vai entender muito dessa cultura onde essa história foi escrita. E aí ela, por exemplo, ela compara histórias americanas com brasileiras. Então, inicialmente, aqui no Brasil, quando se tinha um robô, uma família tinha um robô, a relação era paternalista. Né? O
O robô era aceito na casa, não tinha medo de uma revolução, nada disso. O robô era como se fosse uma ama de leite. Nos Estados Unidos, não. Já tem um grande medo de rebelião dos robôs, revelando que tem um medo da rebelião dos escravos, da própria sociedade. Então, ela dominada. tenta olhar para esses ícones da ficção científica. Então, seja na relação servil que tem do homem com o robô, seja na relação que tem, por exemplo, entre o homem e o alienígena. O que revela o alienígena? O que você pode entender um pouquinho por baixo dessa história? O medo que se tem de pessoas que vêm de fora, né? Então, questões de xenofobia e etc. Então, ainda que eu seja professor de física, eu tentava levar essas coisas para a sala de aula para mostrar que a ciência ela não está à parte da sociedade, mas ela está no meio dessas nossas questões existenciais. E você acha que você conseguiu fazer a cabeça de pelo menos alguns garotos ali para a física, como fizeram a sua? Um dos meus alunos, inclusive, ele escreveu um conto de ficção científica numa tarefa que eu dei. Ele acabou fazendo física na USP, então foi um sinal que eu estava no caminho certo. E, de fato, essa criação dele foi também muito surpreendente. Eu não esperava ousar tanto, falar, vamos ver se os alunos conseguem escrever, né? E um dia, alguns alunos tinham ficado de recuperação, eu falei, eu não queria dar um trabalho maçante, né? Aquele bando de fórmula e tudo mais. Aí eu pensei, vou dar liberdade para eles criarem em cima desses conceitos que a gente trabalhou nesse último trimestre. Os conceitos de física. Isso. E falei, vocês têm que criar uma história em cima disso. E ele criou uma história que foi surpreendentemente muito boa. Se quiser, eu posso até ler um trecho que tem na... É pequeno, um parágrafo, só para... Vamos lá, só para a gente ter uma ideia de como é que ele conseguiu criar, quer dizer, ele colocar conceitos de física dentro de um conto de literatura que ele próprio fez, né? Pois é, isso foi surpreendente, porque eu realmente não esperava a qualidade com que ele escreveu. Obviamente, um aluno que fica de recuperação, você fala, acho que ele não vai ter uma capacidade de articular todos esses campos, né? Pensar em literatura e pensar em conceitos, mas ele acabou criando uma história muito interessante. Lê um trechinho, vamos ver, só para... Bom, depois de uma descrição do ambiente, ele tem um diálogo entre personagens, né? Faltam 24 horas, comentou o eufórico. Os outros dois o olharam irritados. O grupo estava com os nervos aos frangalhos e provavelmente não conseguiriam dormir aquela noite. Pelo amor de Deus, homem, pare com isso. Até parece que não sabe pelo que vamos passar daqui a 24 horas. Isso não é mais treinamento, nem videogame ou seus livros de ficção científica. Isso é real, falou o ruivo. O jovem continuou parecendo ignorá-lo. Já ligaram o densificador e atingirão aproximadamente em 20 horas a densidade crítica para abrir o buraco negro. Depois, levaremos mais 2 horas até a entrada. Então, você percebe que ele, no meio de uma tensão, né, de um conto, ele conseguiu inserir conceitos. Né? Tenho aqui uma parte que é continuação, que é bem interessante. E por que você está tão confiante? Tudo pode dar errado. A blindagem da nave pode não ser suficiente. Podemos morrer pela velocidade. Não fazemos a mínima ideia do que poderá acontecer depois de entrarmos no horizonte de eventos. A chance de dar certo é tão pequena que mesmo com o computador arredondando na trilionésima casa decimal, a chance continua incalculavelmente baixa. Ou seja, você percebe como ele usou a linguagem científica para criar um momento de tensão no conto. E foi muito inesperado, assim. Eu corrigindo isso, eu falei, nossa, eu achando que os adolescentes não seriam capazes de me comover com uma história. Então, foi quando eu aprendi a ser ousado em sala de aula. Foi percebendo. E você consegue, usando essa tua técnica de ler um pedaço de um conto todo começo de aula? Com muita frequência, eu faço isso na escola onde leciono. Obviamente, eu tenho um ambiente bom por isso. É uma escola pequena, um máximo de 20 alunos por sala. Sei. Isso faz diferença, muita diferença. Você acha que funcionaria numa escola pública? Só testando, não tenho ideia. Assim, eu confio bastante que o ser humano realmente se cativa por narrativas, né? Brilha o olho, né? Você conta a história, as pessoas se identificam com os personagens. Sim. Mas só testando para saber se funcionaria. Certo. Enfim. Legal, então quer dizer, a experiência para você foi válida, deu certo, os alunos se interessam pela tua matéria, tem boas notas? Que você acha? Tem, também, tem. Tem de tudo, não é a solução para todos os problemas, claro. Mas certamente eu consegui cativar alguns alunos para a leitura, o que era até impensado, né, como professor de física, você incentivar a leitura. E vários deles gostam das aulas de ciência, não só por causa disso, mas também dos experimentos, enfim. Toda essa parafernália que a gente inventa para conseguir dar boas aulas, motivar os alunos, acabam funcionando de algum jeito, né? Ok, Adalberto, parabéns pela iniciativa, pela experiência. Obrigado. E obrigado aí pelas dicas para quem está dando aula de ciências e não consegue cativar os alunos. Obrigado.